A sonda TESS da NASA descobriu uma coleção sem precedentes de estrelas gigantes vermelhas pulsantes. Engine ignition, 2, 1. Olá, apaixonados pela ciência! Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos das descobertas da sonda TESS, vou pedir a você que desça e inscreva-se em nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para que possamos produzir cada vez mais e melhores conteúdos que ajudem a divulgar a ciência em nosso país. Usando a sonda TESS da NASA, sigla para Transiting Exoplanet Survey, os astrônomos identificaram uma coleção sem precedentes de estrelas gigantes vermelhas pulsantes em todo o céu. Essas estrelas, cujos ritmos surgem de ondas sonoras internas, fornecem os acordes iniciais de uma exploração sinfônica de nossa vizinhança galáctica. O TESS caça principalmente exoplanetas, mas suas medidas sensíveis de brilho estelar tornam-o ideal para estudar oscilações estelares, uma área de pesquisa chamada asteroseismologia. O resultado inicial, usando medições estelares ao longo dos primeiros 2 anos do TESS, mostra que é possível determinar as massas e os tamanhos desses gigantes oscilantes com precisão que só vai melhorar à medida que o TESS avança, disse Mark Ron, bolsista da NASA Hubble na Universidade do Havaí, em Honolulu. O que é realmente incomparável aqui é que a ampla cobertura do TESS nos permite fazer essas medições uniformemente em quase todo o céu. Essa é a nova amostra de estrelas gigantes vermelhas oscilantes, representadas como pontos coloridos descobertos pelo TESS da NASA. As cores são mapeadas em cada faixa do céu, de 24 por 96 graus, observada durante os primeiros 2 anos da missão. A visão então muda para mostrar as posições dessas estrelas dentro da nossa galáxia, com base nas distâncias determinadas pela missão Gaia, da Agência Espacial Europeia, ESA. A escala mostra distâncias em quiloparsecs, cada uma igual a 3.260 anos-luz e se estende por quase 20.000 anos-luz do Sol. As ondas sonoras que viajam através de qualquer objeto, uma corda de violão, um tubo de órgão ou o interior da Terra e do Sol, podem refletir e interagir, reforçando algumas ondas e cancelando outras. Isso pode resultar em um movimento ordenado chamado ondas estacionárias, que criam os tons em instrumentos musicais. Logo abaixo da superfície de estrelas como o Sol, o gás quente sobe, esfria e depois desce, onde se aquece novamente, como uma panela de água fervente em um fogão quente. Esse movimento produz ondas de mudança de pressão, ondas sonoras, que interagem em última análise, conduzindo oscilações estáveis com períodos de alguns minutos, que produzem mudanças sutis de brilho. Para o Sol, essas variações chegam a algumas partes por milhão. Estrelas gigantes com massas semelhantes à do Sol pulsam muito mais lentamente, e as alterações de brilhos correspondentes podem ser centenas de vezes maiores. As oscilações do Sol foram descobertas pela primeira vez na década de 1960. As oscilações do tipo solar foram detectadas em milhares de estrelas pelo telescópio espacial francês Convecção, Rotação e Trânsitos Planetários, COROT, que operou de 2006 a 2013. As missões Kepler e K2 da NASA, que pesquisaram o céu de 2009 a 2018, descobriram dezenas de milhares de gigantes oscilantes. Agora, o TESS aumenta esse número em mais 10 vezes. Com uma amostra tão grande, gigantes que podem ocorrer apenas 1% das vezes tornam-se bastante comuns, disse o coautor da pesquisa, Jamie Tayar, outro bolsista do Hubble na Universidade do Havaí. Agora podemos começar a pensar em encontrar exemplos ainda mais raros.
As diferenças físicas entre um violoncelo e um violino produzem seus sons distintos. Da mesma forma, as oscilações estelares que os astrônomos observam dependem da estrutura interna, da massa e do tamanho de cada estrela. Isso significa que a asteroseismologia pode ajudar a determinar propriedades fundamentais para um grande número de estrelas com precisões não alcançáveis de qualquer outra forma. Ouça agora os ritmos de 3 gigantes vermelhas localizadas na constelação de Dragão. Para produzir tons audíveis, os astrônomos multiplicaram as frequências de oscilação das estrelas por 3 milhões de vezes. É claro que estrelas maiores produzem pulsações mais longas e profundas do que estrelas menores. Quando as estrelas semelhantes ao Sol em massa evoluem para a gigante vermelha, suas camadas externas se expandem 10 vezes ou mais. Esses vastos envoltórios gasosos pulsam com períodos mais longos e amplitudes maiores, o que significa que suas oscilações podem ser observadas em estrelas mais fracas e mais numerosas. Durante sua missão principal de 2 anos, o TESS cobriu cerca de 75% do céu, cada câmera capturando uma imagem completa, medindo 24 por 24 graus a cada 30 minutos. Em meados de 2020, as câmeras começaram a coletar imagens em um ritmo ainda mais rápido, a cada 10 minutos. As imagens foram usadas para desenvolver curvas de luz, gráficos de mudança de brilho, para quase 24 milhões de estrelas ao longo de 27 dias, o tempo que o TESS olha fixamente para cada faixa do céu. A equipe encontrou as distâncias para cada gigante, usando dados da missão Gaia da ESA, e traçou as massas dessas estrelas no céu. Estrelas mais massivas que o Sol evoluem mais rápido, tornando-se gigantes em idades mais jovens. Uma previsão fundamental na astronomia galáctica é que estrelas mais jovens e de maior massa deveriam estar mais próximas do plano da galáxia, que é marcado pela alta densidade de estrelas que criam a faixa brilhante da Via Láctea no céu noturno. Nosso mapa demonstra pela primeira vez, empiricamente, que este é realmente o caso em quase todo o céu, disse o coautor Daniel Huber, professor assistente de astronomia da Universidade do Havaí. Com a ajuda de Gaia, o TESS agora nos deu ingressos para um show de gigantes vermelhas no céu. O TESS da NASA registrou imagem de cerca de 75% do céu durante sua missão primária de 2 anos. Esse gráfico dissolve entre o mapa do céu, TESS, e um mapa de massa construído pela combinação de medições do TESS de 158 mil estrelas, gigantes vermelhas oscilantes, com suas distâncias estabelecidas pela missão Gaia da ESA. A faixa proeminente em ambas as imagens é a Via Láctea, que marca o plano central de nossa galáxia. No mapa de massas, verde, amarelo, laranja e vermelho mostram onde estrelas gigantes têm, em média, mais de 1,4 vezes a massa do Sol. Essas estrelas evoluem mais rápido que o Sol, tornando-se gigantes em idades mais jovens. A estreita correspondência de gigantes de maior massa com o plano da Via Láctea, que contém os braços espirais de nossa galáxia, demonstra que ela contém muitas estrelas jovens. Nosso vídeo de hoje finaliza aqui. Vou pedir desde já que você deixe o seu like no vídeo e também inscreva-se no canal.
Isso ajuda muito para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas, promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Se possível, deixe também um comentário. Se você ainda tiver alguma dúvida ou sugestão para tema de um vídeo, pode também usar os comentários. Te responderei o mais breve possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.